Bom, pessoal, na aula de hoje nós vamos falar dos sinais da função afim, saber quando uma função afim ela é positiva, quando a função afim é negativa. Toma cuidado que isso não necessariamente, né? Porque tem gente que acha que a função crescente é sempre positiva, não é bem assim. Toda função ela vai ter na função afim um intervalo, né? Que ela é positiva, um intervalo que ela é nula, um intervalo que ela é negativa. Bom, na prática é o seguinte, ó. Pegando uma função, pensando nesse cara aqui como um eixo x, o gráfico da função é a reta. A parte da reta que está acima do eixo x, ó, essa partezinha aqui da reta, né, vamos dizer assim, ó, aí ela está acima do eixo x. Então a gente fala que a função aqui ela é positiva, tá bom? Acabei apagando aqui, ó, deixa eu voltar para cá. Então a função lá é uma reta, ela é positiva ali. Isso é na função crescente, né? Quando a é maior que zero, ela tem essa configuração. E aí, né, quando aqui, ó, à esquerda da raiz, nós temos a função negativa, porque se você reparar, a parte da reta ela acontece aqui, ó, embaixo, né? Vamos dizer assim, no plano de baixo. Pensa aqui é o plano de cima, a função é positiva. Aqui é o plano de baixo, então aqui a função é negativa, tá? Então isso é fixo, independente da raiz, se a raiz é positiva, se a raiz é negativa. Então a primeira coisa que você vai fazer para estudar o sinal de uma função afim, vai identificar se ela é crescente ou decrescente. Se for crescente, esse é o modelo padrão. E na hora de escrever os sinais da função é bem simples, tá? Deixa eu só traduzir o que quer dizer esse esqueminha aqui, ó. A função, ó, como você tem que ler isso? A função é positiva se x for maior do que a raiz. Então, se você olhar lá numa questão e tiver esse símbolo aqui, ó, na verdade, o que o cara está falando é que a função é positiva se x for maior do que a raiz ali, ó. Tá? Na função crescente fica assim. E o que quer dizer o f de x igual a zero? Esse f de x igual a zero aqui, ó, a gente tem que ler da seguinte forma: a função é nula, então a função é nula se o x for igual a raiz. E adivinha, a parte de baixo, onde eu coloquei ali, ó, f de x, né, ó, menor do que zero, como é que a gente deve ler isso? Eu devo ler da seguinte maneira: a função é negativa se x for menor do que a raiz. Vai ser um padrão, gente. Vamos ver na prática como é que funciona isso, ó. Olhando para essa função 4x menos 12, o que eu falei para vocês? A primeira coisa, você vai ver se é crescente ou decrescente. O a é positivo, então ela é crescente, ela vai ter essa configuração. Então eu já posso até fazer um esboço aqui, um rascunhozinho, onde eu tenho aqui o eixo x, né, a função crescente, e aí você já pode colocar aqui, ó, sem medo de ser feliz, que a direita da raiz é sempre positivo na função crescente e a esquerda da raiz é negativo. Repararam que eu nem vi quem é a raiz ainda. De repente, tu está falando o que é a raiz da função. Assiste lá o vídeo de função afim. Raiz da função, eu vou te explicar aqui rapidinho. É quando você pega a função, é o zero da função, né? Vou pegar isso e vou igualar a zero. O valor do x que zera a função é chamado de raiz da função. Jogando menos 12 para o outro lado, vai ficar 4x igual a 12. O 4 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo, então x é igual a 3. Então tá lá, ó. Montei a minha função ali, né, o meu esboçozinho, e agora eu vou escrever, né, o modelo padrão do estudo do sinal. Veja bem, olha como é que a gente escreve o modelo padrão. Eu falo que a função ela é positiva para valores de x, ó, maiores do que 3. A direita do 3, ó. Acompanha comigo, ó. A direita do 3 aqui, ó, a função é positiva. Então a gente escreve isso, ó. A função, olha como é que a gente lê. A função é positiva se, no caso, o x for maior do que 3. Olha lá. Maiores que 3, valores à direita do 3, a função é positiva. A função é nula sempre quando x é igual a raiz, né? Se x for igual a 3. E, Patrick, quando que a função vai ser negativa? Bom, nesse caso aqui, a função vai ser negativa para valores à esquerda do 3. Ó, aqui, ó, para valores à esquerda desse 3.
E aí como é que eu escrevo isso? À esquerda do 3, né? A gente vai colocar, se o x for menor do que o 3, ó, olha o sinalzinho de menos aqui, ó, né? Então, se o x for menor do que 3, peguei a caneta errada. Se o x for menor do que 3, a função vai ser negativa, vai ter o sinalzinho de menos. Olha de novo, a função é positiva, onde está o mais na função? À direita do 3, x maior que 3. Quando que está o menos da função? Né? Onde está o menos, sinalzinho de menos? Ó, a função é negativa se o x estiver à esquerda do 3, menor do que o 3. E a função é nula sempre em cima da raiz. Tá bom? Então vamos lá. Esse é o caso para a função crescente. E quando a função é decrescente, né? A função afim. Quando a função é decrescente, aí vai inverter, né? A reta ela fica dessa forma e o intervalo positivo é esse aqui à esquerda da raiz, ó. Então a função é positiva, né? Se o x for menor que a raiz, à esquerda da raiz. E nesse caso aqui, ó, é o padrão. A função ela vai ser negativa quando à direita da raiz, ó. Qualquer valor à direita da raiz aqui, ó, a função é negativa. Então, olha lá, a função é negativa, como é que a gente lê isso? Se o x for maior do que a raiz, ó, à direita da raiz. E a função, recapitulando, a função é positiva para valores, ó, a função é positiva para valores de x menores que a raiz, à esquerda da raiz. Bom, então vamos lá, pegar um exemplo aqui que eu não coloquei, ó, rapidinho para a gente fechar essa parte. Depois eu vou fazer um videozinho só com questões sobre esse assunto, tá? Um vídeo 2 de exercícios de função afim. Assiste lá também, que aí tu tira tuas dúvidas gerais, né? E deixa bem redondinho ali. Então vamos lá, vou escrever assim: estude o sinal da função. Aí eu coloco assim, ó, f de x, deixa eu pensar no valor aqui, botar menos 2x, sei lá, menos 8, vou pensar assim, lá, menos 2x menos 8. E aí o que eu vou fazer nesse caso? Ó, eu preciso estudar o sinal da função. Primeira coisa que eu ensinei a vocês, analisa quem é o a, para ver se é crescente ou decrescente. O a aqui é menos 2, ó. Então, quando a é negativo, essa função é decrescente. Então, já vou colocar aqui, ó, ela vai ter esse modelo decrescente. À esquerda da raiz o sinal é positivo, à direita da raiz o sinal é negativo. Com a prática, tu vai fazer isso aqui de olho fechado, rindo, né? Mas tudo é um passo a passo, é um processo. Então, espero que você esteja entendendo aí, tá? Qualquer dúvida, comenta aí que eu venho daqui depois e respondo vocês. Bom, gente, olha só. O a negativo, função decrescente. Aqui eu vou colocar a raiz. Quem é a raiz da função? Raiz da função é sempre o zero da função, o valor que zera a função. É eu pegar a função e igualar a zero. E aí vai ficar assim, ó, menos 2x, jogando esse menos 8 para o outro lado, ele vai passar para o outro lado 8. Aí eu te pergunto, né, já te respondo, não pode ficar negativo do lado que tem o x. Aí eu multiplico por menos 1 quando acontece isso. Patrick, o que é multiplicar por menos 1? É trocar o sinal dos dois lados. Então, o lado que tem o x não pode ficar negativo, mas o outro lado pode. Passa o 2 que está dividindo, multiplicando para o outro lado, dividindo. Então, x é igual a menos 4. Então, a raiz aqui é menos 4. Ó. Viu? Independente da raiz, os sinais da função, quando é decrescente, não muda. A esquerda é positivo, a função é positiva, tá, gente? Não significa que os valores de x ali são positivos, não. Eu estou falando que a função, para valores à esquerda do menos 4, a função fica positiva. Tá? Então, o estudo do sinal aqui para a gente fechar a nossa aula, ele é assim, ó, a função ela é positiva se o x estiver à esquerda do menos 4. Então, se o x estiver à esquerda, ou seja, ser menor do que o menos 4. A função é nula sempre na raiz. E só para fechar aqui, a gente fala que a função ela é negativa. Aonde que a função é negativa? Acompanha aqui comigo. Ó. A função é negativa para valores de x maiores que menos 4. À direita do menos 4, olha como é que a função é. A função é negativa, tá? Então, olha lá. A função é negativa, assim que a gente lê isso, se o x for maior que menos 4.
Bom, galera, espero que vocês tenham gostado. Já dei um spoiler aí do próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado, tá? Deixa aí o curtir aí, se inscreve no canal e manda pro teu amigo que está estudando também. Valeu, um abração.